Sejam bem-vindos ao Marechal Floriano Informa. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Xande. E juntos nós vamos trazer um resumo dos principais acontecimentos e notícias do nosso Senac RJ. Vamos começar agora relembrando os destaques do mês de abril. Em nível de rede, tivemos um evento super importante, o Web Summit do Senac RJ, conectando juventudes, inovação e conhecimento. Vamos ver um pouco de como foi? O Web Summit Rio é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, que reúne líderes, empreendedores e investidores para debater tendências globais em tecnologia, inovação e cultura digital. A cidade do Rio, no bairro do Rio Centro, contou com a presença de mais de 34 mil pessoas de 102 países e mais de 900 startups. Grandes empresas como o Senac, o TikTok, a Microsoft participaram do evento. Grandes celebridades também, como o YouTube Felipe Neto, a Priscila Lanham, que é presidente da Microsoft Brasil, o Hugo Gloss e outras grandes celebridades. O prefeito da cidade de Rio anunciou que o evento... Ela que participou do evento. Eu gostaria de saber qual foi o momento mais marcante. Bem, o momento marcante foi acompanhar as turmas do Senac, né? Algumas turmas participaram assistindo algumas palestras na unidade do Senac da Cápsula, e eu acho que os jovens, quando eles se envolvem com esses assuntos ligados à tecnologia, à inovação, né, é sempre algo interessante que desperta, né, algo mais para o aprendizado. Mudou sua visão sobre algum tema? Sim, quando nós assistimos uma palestra falando sobre inovação, foi interessante porque não se falou de inovação só como algo inusitado, que tem que ser extremamente novo, mas olhar para aquilo que a gente já faz, olhar para a nossa rotina e pensar em fazer diferente, fazer um pouco melhor. Então, ter esse olhar para a inovação, pensando em melhorar algo que já existe, é importante, porque o nosso dia a dia precisa disso, né? A gente não precisa ficar só no feijão com arroz, a gente pode botar um temperinho diferente, né? Como você pretende aplicar isso no seu trabalho? Em sala de aula, eu acho que o aluno ele precisa também pensar em inovação como algo que é do cotidiano dele, né? Na rotina de trabalho dele, né? No processo dele de alavancagem da carreira, no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é um olhar que eu pretendo levar para a sala de aula. Que você daria para quem pretende ir no próximo evento? Eu acho que é interessante a pessoa procurar saber de cada dia do evento, quais serão os palestrantes, os temas, né, o que realmente vai ter, que mais interessa, para que ela ganhe tempo e consiga participar do máximo de atividades, né, que o evento pode proporcionar. Você não pode perder as palestras da Arena Senac no Web Summit Rio, que serão transmitidas ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Aqui, na nossa unidade, também tivemos participações dos jovens na galeria de desenhos, com produções criativas e cheias de vida, e foi um sucesso. Pessoal do Marechal Floriano Informa, hoje eu estou aqui com o Yudi e a gente vai falar um pouco sobre como foi a galeria de desenhos. Como foi a experiência de participar da galeria de desenhos? Boa tarde, foi uma experiência muito boa, eu gostei bastante. E qual lição você conseguiu extrair? A lição que eu consegui extrair foi que eu pude me expressar cada vez melhor através da minha arte e eu pude colocar carinho nas coisas que eu faço com dedicação. E como a arte entrou na sua vida e como ela atua no seu dia a dia? Então, a arte entrou desde que eu era criança, desde quando eu era pequeno eu gostava de desenhar e todos os dias eu praticava desenho, então isso foi algo que me facilitou eu me expressar cada vez melhor. Então, isso é uma atividade que eu admiro. Estou aqui com os idealizadores da galeria de desenhos e eu vou fazer umas perguntinhas muito rápidas aqui para eles falarem sobre. Eu queria perguntar para vocês dois o quão importante a arte pode ser na vida dos jovens, numa área em que a tecnologia está muito presente no dia a dia. Eles conseguem expressar o que eles estão sentindo através do desenho, fotografia, o olhar deles, né?
E a tecnologia, ela auxilia nesse processo de construção, de idealização da arte que eles têm, expressando. Porque tem vários desenhos que ficaram bem abstratos, bem assim, conceituais, bem metafóricos. Então acho que a inteligência artificial ajuda muito para isso. E como a tecnologia, a internet, perdão, ela ajuda ou atrapalha no acesso dos jovens à arte e à cultura? Eu acho que a tecnologia, ela permite muito mais as pessoas acessarem um desenho seu quando você expõe nas redes sociais, uma música sua nas redes sociais, tem TikTok, Instagram. Então, permite com que mais pessoas visualizem, né, aquilo que você está criando. Então, é uma forma de acesso a todos. Eu também acredito que ele ajuda a aperfeiçoar. Você tem uma ideia, um start, uma ideia básica, e você vai interagindo com, vamos pensar como exemplo, o ChatGPT. Ele vai agregando e você vai questionando, e quando isso tomou uma forma muito interessante e legal. E como as instituições, como o Senac e tantas outras, podem ajudar a inserir os jovens na arte e também tendo acesso à cultura? Então, o Senac, ele tem diversos cursos, né, ligados à área de artes, né? Fotografia, outras, o design gráfico. Então, eu acho que ele consegue auxiliar o aluno nesse processo de construção de carreira também. Nesse caso também a galeria de desenho foi idealizada porque nas trocas com os instrutores, né, tem várias atividades que eles desenham. Então eu vi um bom desenho. Então tem esse talento dentro dos jovens, deve ter outros talentos mais, outras formas de expressão de arte, não? Então surgiu essa ideia de criar a galeria, né? Porque temos essa estratégia que eles têm, né? E podemos criar alguma coisa com conceito para compartilhar e que outros se identifiquem. Isso surgiu uma coisa muito interessante. E é isso, pessoal. Essa foi a entrevista com os idealizadores da Galeria de Desenhos, a Bruna e o Daniel. Confira agora como ficou essa exposição incrível. Já no mês de maio, abrimos com uma data muito importante, o Dia do Jovem do Trabalhador, comemorado em toda a rede do Senac RJ. É claro que a nossa unidade não ficou de fora. Também celebramos com atividades especiais a Semana da Juventude. Boa tarde. Boa tarde. Em homenagem ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador, celebrado no dia 24 de abril, a rede Senac Marechal Floriano promoveu o evento Semana da Juventude, com o intuito de valorizar os sonhos dos jovens aprendizes. Esse evento é um evento realizado pelas redes Senac Rio de Janeiro. A Semana da Juventude teve como tema central a frase Construindo Futuros, o papel da juventude, e ocorreu do dia 5 ao dia 9 de abril, contando com diversas palestras com profissionais inspiradores, oficinas de planejamento de carreira e finalizando com um passeio pelos caminhos de Seata. O tour Caminhos de Seata, uma história da matriarca do samba, foi organizada pelo Senac, pois a tia Seata estabelece um elo importante com o tema central. Ela foi uma mulher empreendedora e líder e inspira os jovens a quebrarem barreiras, enfrentarem preconceitos e lutarem por espaços. Sua trajetória dialoga diretamente com o tema da Semana da Juventude, Construindo o Futuro, o papel da juventude. E, logo a seguir, nós vamos mostrar uma entrevista que fizemos com uma jovem aprendiz que participou desse passeio. Boa tarde, me chamo Mariana e eu vou entrevistar uma das jovens que participou da Semana da Juventude. Qual o seu nome? Gabriela. Gabriela, antes de fazer Jovem Aprendiz no Senac, você sabia que existia o Dia do Jovem Aprendiz? Não, eu não sabia que existia o Dia do Jovem Aprendiz, eu aprendi aqui no Senac. Como foi a Semana da Juventude para você? Foi bem interessante, fizemos bastante atividades, aprendemos muito também, foi bem legal. Quais foram os eventos que você participou e qual mais te interessou? O único evento que eu participei junto com a minha turma de aprendiz foi o evento da tia Seata. Foi onde a gente foi conhecer um pouco mais, a gente aprendeu um pouco mais da história, foi bem legal. Você acredita que depois de participar dessa semana, ganhou ensinamentos
que você vai levar para construir o seu futuro? Sim, com toda certeza. E falando mais sobre o passeio, que foi o evento que você participou, quais os lugares que você visitou nesse passeio? Nós visitamos o Cais do Valongo, que era onde chegavam os navios negreiros e os negros ficavam lá e eram expostos à venda. Conhecemos também a praça onde era localizado o mercado de gente também, onde eles eram enterrados, enfim, bastante coisa. E quais foram os debates, né, nesse passeio e qual deles mais te interessou? Assim, né, o que frisaram muito lá era sobre como a escravidão foi uma coisa terrível, né, nos tempos passados e como aquilo prejudicou muito as pessoas naquele tempo. Eu acho que foi uma coisa bem interessante de aprender. Tá bom, gente, muito obrigada. E no nosso quadro final, Ecos do Senac, temos uma história que inspira. Um jovem da nossa unidade se destacou e se tornou um exemplo de dedicação e crescimento, uma verdadeira motivação para todos nós que estamos nessa caminhada. Vamos conhecer esse jovem e a sua trajetória? O Ecos do Senac, ele apoia a inclusão e a educação. E ele também incentiva os outros jovens a participarem do Jovem Aprendiz, assim estimulando a confiança deles. E para isso nós trouxemos hoje uma pessoa para relatar para vocês como é que é a experiência de Jovem Aprendiz. O nome dela é Paloma e ela é administrativo do Senac. Ela está aqui, né, para relatar como é que foi a experiência dela de Jovem Aprendiz. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a Paloma. Ela é do administrativo, ela é ex-jovem aprendiz e nós vamos aqui entrevistar ela para o Marechal Informa. Paloma, como foi sua experiência como jovem aprendiz no Senac? Bom, então, foi muito enriquecedora, ainda mais por ser meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade no mercado de trabalho. Foi extremamente enriquecedora. Eu fui muito acolhida. Na época eu tinha 16 para 17 anos, ou seja, uma criança. Mas aqui foi um aprendizado muito, muito grande. Eu fui muito acolhida, aprendi muito, muito, muito e foi uma experiência maravilhosa. Ok. E você teve alguma dificuldade no início? Como o Senac te ajudou a superar essas dificuldades? Eu acho que a maior dificuldade era conciliar o ensino médio com o trabalho e o pré-vestibular à noite. Era uma rotina bem cansativa. Eu saía de casa às 6, só chegava às 11 da noite. Para um adolescente de 17 anos, isso é muita informação, ainda mais que você quer viver a adolescência. Então, acho que essa conciliação de trabalho, estudo e vida social foi o mais difícil. Mas aqui eu era muito acolhida. Eu sempre tive pessoas que me ouviam. Qualquer dificuldade que eu tinha, sempre estavam dispostas a me ajudar. Então, acho que isso foi fundamental para essa experiência. Ótimo. Como foi a transição de jovem aprendiz para funcionária efetiva? Então, isso é uma boa questão, porque para as pessoas conseguirem assimilar que eu já não era mais aquela jovem, aquela adolescente, eu já era uma adulta, já era uma funcionária, foi um pouco difícil. Então, mas eu acho que o importante é você se impor, sempre. Em qualquer âmbito da vida, você se impor, mostrar que você é capaz. E com o seu trabalho mesmo, as pessoas vão perceber que você já é uma adulta, já é uma responsável. Então, foi um pouco difícil, né, para as pessoas conseguirem assimilar essa transição minha. Mas eu acho que com o tempo, com o trabalho, tudo acaba fluindo. Ótimo. O que você acha que te ajudou a conquistar essa oportunidade de ser efetivada de uma jovem aprendiz para uma contratada oficial? Eu acho que isso é bastante importante para todos os jovens. Eu acho que o principal é você fazer network. Você tá sempre se mostrando efetivo, você tá sempre prestando ajuda. As pessoas vão estar sempre de olho em você. Qualquer coisa, mas pode me ajudar nisso? Pode me ajudar naquilo? Eu acho que você criar rede de contato e você ser responsável. Eu acho que também foi uma das maiores pontos para eles me verem como uma funcionária. Foi ser responsável, ser pontual, mostrar serviço, estar sempre disponível. Eu acho que esses são os principais pontos para você se destacar. Ok. E qual é o conselho que você deixa não só para quem ainda pensa a vir ser jovem aprendiz, mas quem atualmente trabalha como jovem aprendiz? Eu acho que valorize a oportunidade que você tem, porque isso é uma oportunidade muito, muito boa. Muita gente não tem a oportunidade que vocês estão tendo hoje, então aproveitem. Trabalhem de verdade, porque até mesmo aqui no curso vocês se mostrem profissionais, né? Porque aqui
é um ambiente diferente, você não tá no trabalho, mas da mesma forma é um trabalho. Então, sejam responsáveis, trabalhem de fato, se mostrem eficientes, sejam pontuais, sejam cordiais. Eu acho que isso já se destaca como profissional. Obrigado, Paloma, por ter De nos nada. recebido no nosso jornal. Desejamos Obrigada a sucesso vocês. na sua carreira. Obrigada. Boa tarde, a gente também aqui com a Juliana e ela vai falar um pouco do relato de experiência dela. Oi, meu grupo ficou responsável pela Semana da Juventude e foi bem legal, a gente gravou, teve isso de treinar mais, falar, né, tem que estar gravando várias vezes, né, e a gente entrevistou uma menina que participou da semana, foi um passeio que foi pela Pedra do Sal, Bafo da Prainha, enfim, todo um trajeto lá pelo caminho de Seata, e foi bem legal, e espero que o pessoal que vai assistir goste. Muito obrigada, Juliana. Agora a gente está aqui com o Matheus e ele vai falar um pouquinho do relato de experiência dele. Eu achei interessante também como a equipe abordou da Web Summit Rio, abrange muito amplamente por conta que fala sobre tecnologia, inovação, cultura digital. Só tenho a agradecer essa oportunidade. É isso, só tenho a agradecer. Muito obrigada, Matheus. Boa tarde, eu tô aqui com a Evelyn, ela vai dar um pouquinho de relato de experiência dela. Então, gente, foi muito bom, eu fui câmera, também editei algumas coisas e só. Gostou da experiência? Aham, gostei muito. Foi muito bom? Foi maravilhoso. Vai fazer de novo? Aham.